Eu escolhi esse tema, não seja como a mula sem entendimento. Pode parecer um pouco chocante a princípio, mas depois que eu tenho ouvido insistentemente pastores dar orientações, né, influencers evangélicos darem orientações distorcidas, né, ou equivocadas sobre a educação de filhos, sobre enviar filhos ou não para a universidade, que gera muita polêmica. Você, gostaria que você soubesse que eu não vou, né, participar dessas polêmicas, mas me preocupa o fato de que Jesus insistentemente recorria às Escrituras e disse: errais não conhecendo as Escrituras. Então, eu me sinto na obrigação, como estudioso da Bíblia, como um pastor de igreja, de ajudar as pessoas a lerem a Bíblia com entendimento, com uma capacidade de leitura crítica e que essa leitura resulte em uma orientação segura para a sua vida. Essa palavra não seja como uma mula, né? Por que que a Bíblia diz isso? É sobre isso que eu quero tratar nesse estudo bíblico dominical. A base do texto é esse texto, né? Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para serem dominados ou guiados, né? Do contrário, não te obedecem. Esse texto do Salmo 32 está inserido em uma passagem, né, que é o Salmo 32, que nós usamos frequentemente na confissão de pecados. O Salmo 32, especialmente do verso 1 ao verso 7, é bastante utilizado na liturgia cristã, especialmente na protestante, como um momento de confissão, de reconhecimento dos pecados. E nós deixamos de ler os outros versículos em geral, a partir do verso 8 até o verso 11, que também nos instrui poderosamente. Então, por que que a Bíblia diz para não sermos como o cavalo ou a mula que não tem entendimento? Nos diz porque nós colocamos freios e cabresto em nossa vida, mas também permitimos que outras pessoas coloquem esses freios e cabrestos. Então, nós vamos descobrir, isso que eu quero te mostrar, que alguns comportamentos que aparecem aqui no Salmo 32 nos levam a desviar do caminho do Senhor, a andar longe do caminho do Senhor e a falar coisas do nosso próprio coração, da nossa própria mente. Isso está bastante claro nas palavras que aparecem no verso de número 5. Há 3 palavras para pecado nesse texto. Nós já vamos voltar a ela. Primeiramente, eu gostaria de falar dessa capacidade, né, que a Bíblia tem de fazer comparações e usar metáforas. Então, a primeira coisa que eu quero observar, antes de tratar exatamente dos 5 pontos, ou 5 comportamentos que nos colocam cabrestos e freios e não nos permite ver claramente a Deus e a sua palavra, eu quero fazer algumas observações gerais. Em primeiro lugar, você lê aí na sua Bíblia, estou com a minha Almeida aqui, que comemorou agora 39 anos, desde que eu comecei a usá-la, diz assim: Salmo de Davi, Salmo didático. Essa expressão didático vem da palavra hebraica maskil, que significa sabedoria ou instrução. É um salmo, portanto, que quer, já no seu título, nos encaminhar para a sabedoria. Maskil, que é a instrução, quer nos levar
para perto da sabedoria do Senhor. Esse salmo, obviamente, tem esse aspecto sapiencial, como nós dizemos, isto é, vem da sabedoria do povo de Deus nas suas relações milenares, né, com Deus, e chega a uma pérola como esse Salmo 32. Aqui está como um salmo didático. Então, essa é uma chave de leitura para este salmo. O que nós vamos ver aqui é uma instrução sapiencial de pessoas que viveram e conhecem o dia a dia e podem nos ajudar, porque passaram certamente por problemas que nós também passamos, se não iguais, pelo menos semelhantes. Segunda observação que eu faço é sobre a mula no Antigo Testamento, e de resto em toda a Bíblia, que aparece como um animal de carga, parece como um animal que é o cruzamento do jumento com a égua, é um animal muito apropriado para fazer transporte de carga, mas é um bicho teimoso também, né? A característica descrita aqui no verso número 9, que eu coloquei aqui, que é a base do nosso texto aqui, né? A mula, ou o cavalo, especialmente a mula, ela precisa de freios e cabrestos, que são guias que se colocam entre os dentes, na boca, para que o condutor possa guiá-los. Então, esse aspecto da mula, teimosia, às vezes da rebeldia, você já ouviu a expressão, parece uma mula empacada, né? Uma mula teimosa que não se movimenta. Essa sabedoria do texto bíblico, a sabedoria que está presente aqui, atravessa todo o Antigo Testamento, mostrando que esse animal, a mula especialmente, o cavalo também, e todos que fazem parte dessa família, são animais que precisam da intervenção externa, precisam de terceiros, vamos dizer assim, para guiar. E aqui nós já temos, então, uma sabedoria, né? Não seja como a mula, precisa que alguém guie, precisa colocar algo na boca, né? E nesse caso são palavras, como a gente tem visto aí, a repetição de muitas coisas que parecem estar na Bíblia, mas estão longe de ser, algumas instruções, né? Que os influencers, vou chamar aqui de influencers, né? Da internet, que parecem, de fato, ser bíblicas, mas se você submeter a uma análise profunda, especialmente dos textos bíblicos, elas não resistem. Então, esse trecho, né, da Bíblia, ou esse salmo, que é um salmo masquil, de sabedoria, de instrução, quer nos dirigir para longe dessa estupidez, dessa falta de entendimento, dessa teimosia que eu vou tratar já já. Muito bem. Essa instrução de não ser uma mula, né, aparece de outras formas em todo o Antigo Testamento. O cabresto e os freios são usados pelo próprio Deus para dirigir pessoas, para levá-las aonde Deus quer. Deixa eu colocar aqui para nós Isaías 30, 28. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que ande errantes. Então, esse freio, essas rédeas, né, que se põe na boca do cavalo, que a gente chama de embocadura, serve para guiar. Neste caso, Deus está dizendo que vai guiar pessoas pelo caminho errante, porque eles são arrogantes, são cruéis, estão tentando atacar o povo de Deus. Isso é um detalhe. Deixa eu mostrar para vocês
um outro texto também de Isaías, e também se referindo à mesma pessoa, a crise, né, a Síria, que Isaías enfrenta junto com o rei Ezequias, Isaías 37, 29, eu abrevei o texto dizendo, por causa do seu furor e da sua arrogância contra mim, eis que porei o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho de veio. Está se referindo a Senaqueribe, o rei assírio, que estava atacando Judá. Então, a gente vê que essa interferência externa de pessoas para conduzir outras aparece também como uma ação do próprio Deus sobre pessoas a quem ele quer guiar. Obviamente que não pelos seus caminhos, mas pelos caminhos que ele mesmo deseja. Isso é, ele quer afastar essas pessoas para longe do seu povo. Pois bem, essa ideia, né, também da mula, da falta de entendimento, você pode lembrar de outros versículos, né, que a falta de entendimento leva para longe do Senhor, mas eu gostaria de focar nas três palavras para pecado que aparecem aqui nesse texto. Verso 5 do Salmo 32, tem assim: confessei-te o meu pecado e a minha transgressão, minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa palavra é muito intensa, porque uma das coisas que nos faz, nos coloca cabresto, nos desvia, nos torna errantes da presença do Senhor, são questões que são relacionadas com o pecado. Infelizmente, nós falamos de pecado de um modo muito genérico, quase sempre no atacado, e não dando nome aos bois, ou nesse caso, às mulas, né? Não dando nome àquilo que a gente deve conhecer. Aqui nós temos três palavras. A primeira delas é uma palavra que significa, que é a mais comum e a mais utilizada, que é aquela palavra que nós dizemos que é errar o alvo. Aqui sim nós temos uma palavra que ocorre muitas vezes no Antigo Testamento e é usada não no sentido moral e nem no sentido religioso. Mas essa palavra, pecado, é utilizada para uma ideia simples de perder ou falhar em qualquer tarefa e procedimento. Então, é algo que nós fazemos em relação aos nossos objetivos, em relação aos nossos empreendimentos, quando estão longe do Senhor, quando estão num estado de pecado, faz a gente falhar com qualquer coisa. Você pode falhar, né, no seu relacionamento com seus filhos, você pode falhar no seu relacionamento com o seu trabalho, você pode falhar, né, em relação às tarefas que você tem que fazer. Então, aqui nós temos uma expressão, um cabresto, um freio que nos leva para longe do Senhor. Um cabresto que nos tira, nos desencaminha dos caminhos do Senhor e dos caminhos da retidão, dos caminhos da justiça, dos caminhos da solidariedade. Quando falhamos com o nosso próximo e atender às suas necessidades, quando falhamos com o nosso próximo em relação a amar, em relação a demonstrar esse amor, nós estamos cometendo um pecado. E esse pecado é um freio, uma rédea que nos conduz longe do objetivo, nos faz errar o alvo. E isso é visto na Bíblia como uma teimosia. Esse é um dos comportamentos que nos impõe
freios, é a teimosia. As mulas são conhecidas exatamente por sua teimosia. E nós podemos, como pessoas, né, não aceitar que erramos. Com uma capacidade a crítica, né, isso é, uma capacidade de não ver o óbvio, nós teimamos em correr nos mesmos caminhos, fazer as mesmas coisas e falhar continuamente. Você conhece o ditado, né? Se nós fazemos as coisas do mesmo jeito, vamos alcançar os resultados do mesmo jeito. Então, esse primeiro comportamento que nos coloca freio é falhar, errar o alvo, é falhar em fazer a vontade de Deus ou fazer, né, aquilo que nós deveríamos fazer. O Jeremias conhece muito bem essa. Deixa eu achar aqui, onde está o Jeremias? Aqui. O Jeremias conhece muito bem essa teimosia, né? Esse texto de Jeremias 18:12 diz: mas eles dizem, não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Esta dureza do coração maligno, então, essa teimosia de querer fazer as mesmas coisas, falhando, errando continuamente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto dessa palavra pecado é que nos leva longe da reflexão e da sabedoria. Nós tomamos, muitas vezes, esse é o segundo freio, né? Que, na verdade, nos libera dentro do nosso próprio coração, fazer a nossa própria vontade, baseado em nossas emoções momentâneas, né? Nosso agir sem entendimento. Se você soltar a mula, que é o animal aqui, cavalo e a mula, eles tomam o seu próprio rumo, eles vão para onde quer ou empacam. Essa é, então, essa falta de sabedoria e de discernimento é um cabresto, é um guia que tira o nosso entendimento e a nossa visão daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A segunda palavra que aparece no verso 5 para pecado é iniquidade. É uma palavra que significa exatamente a ideia de uma transgressão consciente, de se perverter deliberadamente. Isso nos remete a alguma coisa importante que já foi vista aqui, que eu já falei, sobre a arrogância e o orgulho. Essa ideia do orgulho e da arrogância que vem de dentro, né, para fora e nos torna então ufanistas, isso é, nos joga uma cortina de fumaça para que as pessoas não vejam exatamente o que a gente é. A internet tem facilitado muito a prática, né, e o exercício do orgulho e da arrogância, que a gente chama aí de ostentação. Mas eu não quero falar de um orgulho e de uma ostentação material, carros dos últimos tipos, né, bens, essas coisas. Quero falar da arrogância de achar que sabe tudo. O que eu tenho visto na minha experiência são pessoas arrogantes que têm a sua ideia fixa e um determinado elemento de verdade que ela considera verdade para ela e que não correspondem à realidade do seu entorno, das pessoas que vivem com ela arrogantemente bate o pé e fica defendendo essas ideias, sejam ideologias políticas, seja uma ideia a respeito da própria vida, e pior que isso, a arrogância em relação à palavra de Deus, o orgulho de achar que sabe que está lendo. É muito comum olhar na internet e ver
influência, né, dizendo: você não entendeu esse texto bíblico, você não leu direito. Isso é, eles tomam para si arrogantemente a ideia de que você não sabe, que eles sabem e pode te ensinar. Isso é o orgulho, né? É perverter deliberadamente. Ou dando conselhos absurdos, né? Como se fosse palavra de Deus, usando os púlpitos, as pregações, as redes sociais, para disseminar ideias equivocadas, para manter o povo na ignorância, para ser pessoas que guiam os outros para os abismos da ignorância, da escuridão, do desconhecimento do próprio Deus e da sua palavra. Então, é bem importante que nós não deixemos que esses cabrestos, esses freios do orgulho e da arrogância nos guiem para o abismo, nos guiem para o penhasco, né? Nós estamos à beira aí de um penhasco, prontos a cair, porque nós não deixamos a nossa arrogância e o nosso orgulho. Pense nisso. Quantas vezes você acha que tem a solução de um problema? Quantas vezes você já quebrou a cabeça e orgulhosamente continua fazendo as coisas deliberadamente do mesmo jeito? Eu gostaria que você soubesse que as pessoas que proclamam através do orgulho e da arrogância, como se fosse a palavra de Deus, proclamam ideias como se fosse a palavra de Deus, ainda não chegaram a esse conhecimento, estão cometendo, então, essa iniquidade. E a terceira palavra que aparece no verso número 5 é a palavra transgressão. Confessei ao Senhor as minhas transgressões. Essa palavra, ela é utilizada na Bíblia para rebelião. O pecado envolvido na rebelião é o afastamento. O Novo Testamento traz uma palavra que nós conhecemos muito bem, que é anomia. Isso é algo que não tem nome, não tem identidade. Pessoas anônimas, vamos dizer assim, né? Isso é, que andam longe, afastadas. Essa revolta, esse afastamento, a gente chama então de desobediência e rebeldia, porque nós ignoramos os comandos de Deus, nós ignoramos os seus caminhos, a sua trilha, aquilo que Deus tem para nós e nos afastamos. A rebeldia e desobediência, como as pessoas dizem corretamente, lá nas origens, né, podemos ler isso lá em Gênesis 3, é a causa, né, de nos afastarmos de Deus. Aliás, o Isaías usa essa palavra, né, o que faz separação entre mim e vocês é o pecado de vocês, né, usando lá a palavra de Isaías. Esse pecado, então, essa transgressão, né, é sair do rumo e dar as costas para Deus. E isso é um cabresto, é um freio que nos torna em mulas, né, sem entendimento, que não compreende. O quinto elemento, que também está sob essa mesma palavra, é que nós resistimos, né, ao pecado. Esse é um quinto freio, resistir ao aprendizado, ao ensino do Senhor. Eu repito, né, as palavras de Jesus, podemos fazer uma live sobre isso, né? Errais não conhecendo as Escrituras, porque elas são de fato o guia. Essa palavra, entendimento, que aparece aqui no verso 9, aparece frequentemente no Salmo sobre a Bíblia, que é o Salmo 119, que é o Salmo sobre a instrução, a Torá, os caminhos do Senhor. Esse entendimento nos é cegado quando resistimos a não aprender. Por exemplo,
nós não gastamos tempo com o estudo da palavra. A gente lê, faz devocionais, isso é ótimo, necessário, é excelente, mas precisamos aprender a estudar a Bíblia. Aí um outro tema que a gente poderia tratar, né? Algumas formas de estudar a Bíblia, ou métodos, ou dicas para estudar a Bíblia. Se você acha que isso é um bom tema, escreve aí nos comentários para que eu programe uma live, um estudo bíblico dominical desta forma. Em segundo, desculpa, em segundo não, seguindo aqui o nosso raciocínio, esse entendimento, então, é necessário. E isso aparece como uma solução. Deixa eu projetar aqui o verso número 8 do Salmo 32. Diz o Eterno: instruir-te-ei, te guiarei no caminho a seguir. Meus olhos sobre ti te orientarão. Salmo 32, verso 8. Esta palavra é uma palavra libertadora. A solução para a rebeldia, resistência ao aprendizado, ou arrogância e orgulho, deixar nossa vida, né, a falta de sabedoria e discernimento, e a teimosia, ou deixar nossas vidas nas mãos de qualquer pessoa para nos guiar, a solução está justamente no verso número 8 aí. Instruir-te-ei é uma palavra de sabedoria que aparece em muitos salmos. Por exemplo, Salmo 51 fala, e guiarei, né, depois que o Senhor nos purificar do pecado, e guiarei, então, os pecadores nos teus caminhos. Veja que no Salmo 32, esse reconhecimento desses três pecados, né, do pecado, da iniquidade, da transgressão, transforma a nossa vida, então, em um material, né, apropriado, ou em pessoas dispostas a ouvir a instrução do Senhor. Porque se permanecermos nesse pecado, se permanecermos como mulas, né, na teimosia, se permanecermos sem entendimento, tem uma palavra aqui, muito, verso número 10, muito sofrimento irá curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Esse fato é o seguinte: Deus quer nos guiar. Ele quer ser o nosso guia. E não é cabresto. Se a gente ler o Salmo 23, é o pastor que conduz. Se lemos o Novo Testamento, é o pai que cuida. Se lemos, né, o próprio palavra de Jesus, em João 10, eu sou o bom pastor. Então, os caminhos do Senhor, a sua condução com a vara e com o cajado, é uma condução sem freios, uma condução sem cabresto. Nem o próprio Deus nos coloca guias, cabrestos e freios para nos dirigir e levar aonde Ele quer. Ele nos dá entendimento, Ele nos dá instrução e sob os olhos dele. Aqui diz uma poesia maravilhosa, né? Sob as minhas vistas te darei conselho. Isso é, sob o olhar atento de Deus, nós estaremos aptos para seguir os seus caminhos, caminhos aplanados, caminho de justiça, para superar essa dependência de outras pessoas, para superar a dependência de pessoas e desses freios, né, sejam internos ou externos, que querem nos conduzir. E quando nos conduzem, nos levam para longe do Senhor. Eu tenho para mim que este salmo, que tem característica de ação de graças, mostra que nós temos um novo caminho. Mas isso é o tema do meu sermão na minha igreja essa noite, desbloqueando a vida com Deus, passando adiante. Vou meditar sobre esse salmo no culto da noite na igreja que eu sou pastor. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, e eu gostaria de ouvir aí os seus comentários, as suas sugestões.
aquilo que você tem aí para dizer sobre essa nossa estreia. E espero que você dê, né, sugestões de novos temas que a gente pode tratar.